Para ele, tudo não passava de um jogo. Mais um contrato, mais uma aliança sem amor. Mas na noite de núpcias, ao olhar nos olhos da esposa e perceber sua inocência verdadeira, o milionário congelou. Pela primeira vez, ele não conseguiu fingir. O que será que ele fez depois? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva batia forte contra as janelas do escritório no 40º andar do edifício comercial mais caro da Faria Lima. Rafael Andrade observava a cidade de São Paulo se estender infinitamente à sua frente, as luzes dos carros formando rios dourados nas avenidas movimentadas. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Uma fortuna de 9 dígitos, uma empresa que dominava o mercado de tecnologia financeira e o respeito de todos os empresários do país. Mas naquele momento, sentado em sua poltrona de couro italiano, Rafael se sentia como um prisioneiro em sua própria vida. Você precisa se casar, Rafael. A voz autoritária de Eduardo Andrade, seu pai e fundador do grupo empresarial, ecoou pelo escritório. Os investidores estão preocupados com sua imagem. Um homem de 35 anos, solteiro, com uma reputação de, digamos, instabilidade emocional. Rafael riu amargamente, sem desviar o olhar da janela. Instabilidade emocional? É assim que chamam quando alguém não quer se submeter aos jogos da alta sociedade? É assim que chamam quando você termina relacionamentos em escândalos públicos 3 vezes no último ano, retrucou Eduardo, ajustando o nó da gravata Hermès. A imagem da família Andrade está em jogo. Nossa empresa está prestes a abrir capital na Bolsa de Valores e não podemos nos dar ao luxo de ter questionamentos sobre sua capacidade de liderança. O silêncio pesou no ar por alguns segundos. Rafael finalmente se virou para encarar o pai, seus olhos escuros refletindo uma mistura de resignação e desafio. E o que você sugere? Que eu me case com qualquer socialite que aparecer na minha frente? Alguém que esteja interessada apenas no meu dinheiro e status? Eduardo sorriu com aquela expressão calculista que Rafael conhecia bem. Não precisa ser para sempre, apenas o suficiente para estabilizar nossa imagem. 6 meses, talvez 1 ano. Depois vocês podem se separar amigavelmente, alegando diferenças irreconciliáveis. Rafael passou a mão pelo cabelo escuro, sentindo o peso da pressão familiar. Ele sabia que seu pai estava certo sobre uma coisa. Sua reputação realmente estava afetando os negócios, mas a ideia de um casamento arranjado, mesmo que temporário, lhe causava repulsa. Deixe-me pensar, murmurou, voltando a olhar pela janela. Eduardo se levantou, alisando o terno impecável. Não demore muito. A reunião com os investidores é na próxima semana. Quando ficou sozinho, Rafael pegou o celular e discou para seu melhor amigo e advogado, Marcos Oliveira. Marcos, preciso de você aqui, agora. 30 minutos depois, Marcos entrou no escritório com sua energia habitual, balançando as chaves do Porsche. Aos 37 anos, ele era o único amigo que Rafael considerava verdadeiramente leal, alguém que o conhecia desde os tempos de faculdade, antes da fortuna e da fama. Pelo seu tom de voz, imagino que seja sobre a pressão do seu pai para o casamento, disse Marcos, servindo-se de um uísque do bar particular do escritório. Rafael assentiu, contando sobre a conversa com Eduardo. Marcos o ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. Sabe, Rafa, existe uma saída para isso, disse Marcos, usando o apelido que apenas ele tinha permissão para usar. Uma que pode resolver seu problema sem comprometer sua liberdade emocional. Estou ouvindo. Um contrato de casamento. Não com uma socialite, mas com alguém que realmente precise do dinheiro e esteja disposta a representar o papel perfeitamente. Alguém que não tenha interesse romântico genuíno e veja isso apenas como um trabalho. Rafael ergueu uma sobrancelha. Uma atriz? Melhor ainda. Alguém comum sem conexões com nosso círculo social. Alguém que tenha uma motivação real para aceitar o acordo e cumpri-lo à risca. A ideia era absurda, mas Rafael não conseguia negá-la completamente. Em um mundo onde tudo era negociável, por que não o casamento? E onde exatamente eu encontraria essa pessoa? Marcos sorriu. Deixe isso comigo. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar. Pessoas que trabalham com casting, agências de atores iniciantes, alguém que precise desesperadamente de dinheiro.
Rafael permaneceu em silêncio por um longo momento, pesando as opções. Do lado de fora, a chuva havia parado, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escuro de São Paulo. Tudo bem, disse finalmente, mas com algumas condições. Quero alguém inteligente, que saiba se comportar em público, e principalmente alguém que entenda que isso é estritamente profissional. Marcos bateu palmas. Perfeito, vou começar a procurar amanhã mesmo. Enquanto seu amigo saía do escritório, Rafael voltou a contemplar a cidade. Ele não imaginava que em poucos dias sua vida mudaria completamente e que a palavra profissional se tornaria a mais difícil de manter em todo o acordo. Carolina Santos acordou com o som familiar do despertador às 5 da manhã. O pequeno apartamento de 2 quartos em Uberlândia estava silencioso, mas ela sabia que sua mãe, Luísa, já estava acordada no quarto ao lado, provavelmente fingindo dormir para não preocupá-la. Aos 28 anos, Carolina carregava nos ombros um peso que parecia maior que sua estrutura delicada. Professora de português em uma escola pública há 6 anos, ela complementava a renda dando aulas particulares à noite e nos fins de semana. Mesmo assim, os medicamentos para o tratamento de câncer da mãe consumiam quase toda a sua renda. "Bom dia, mãe", sussurrou, aparecendo na porta do quarto com uma xícara de café. Luísa sorriu, tentando esconder o cansaço estampado no rosto. Aos 58 anos, ela havia sido o pilar da família depois que o marido as abandonou, quando Carolina era ainda adolescente. Agora, os papéis se inverteram. "Você não devia se preocupar tanto comigo, filha. Você precisa viver sua própria vida." Carolina sentou na beira da cama, ajudando a mãe a se sentar. "Minha vida é cuidar de você. E vamos sair dessa, eu prometo." Mas por dentro, Carolina sentia o desespero crescer a cada dia. O médico havia sido claro. Sem o tratamento adequado, que incluía medicamentos importados e sessões de quimioterapia em uma clínica particular, as chances de recuperação de Luísa diminuíam drasticamente. Após deixar a mãe confortável, Carolina seguiu para a escola. Durante o intervalo entre as aulas, seu celular tocou. O número era desconhecido de São Paulo. "Carolina Santos?" "Sim, quem fala? Meu nome é Marcos Oliveira. Sou advogado e gostaria de propor uma oportunidade de trabalho muito especial. Poderia conversar com a senhora pessoalmente?" Carolina hesitou. "Que tipo de trabalho?" "Prefiro explicar pessoalmente. Posso garantir que vale a pena ouvir. Podemos nos encontrar amanhã em São Paulo? Eu pago todas as despesas da viagem." A voz do homem era educada, profissional. Carolina tentou processar a informação. Uma oportunidade de trabalho em São Paulo? Ela nunca havia se candidatado a nada na capital. "Como conseguiu meu contato?" "Uma amiga minha, Juliana Santos, é coordenadora de um curso de teatro onde você se inscreveu há alguns meses. Ela me indicou algumas candidatas com o perfil que procuramos." Carolina se lembrou vagamente. Havia se inscrito em um curso de teatro gratuito, sonhando em explorar um lado artístico que sempre mantivera escondido. Mas as circunstâncias a impediram de frequentar as aulas. Qual seria exatamente o trabalho? Interpretação. Um papel que requer elegância, inteligência e discrição absoluta. O pagamento seria de R$500 mil por 6 meses de trabalho. Carolina quase derrubou o celular. R$500 mil? Era mais dinheiro do que ela ganharia em 10 anos como professora. "Eu preciso pensar." "Claro, mas posso adiantar que se trata de uma oportunidade única. Mando meu motorista buscá-la amanhã às 8 horas, se aceitar." "O que acha?" Depois de desligar, Carolina ficou parada no corredor da escola, tentando processar o que havia acabado de ouvir. R$500 mil. O suficiente para pagar todo o tratamento da mãe e ainda sobrar para elas recomeçarem a vida. Naquela noite, depois de colocar Luísa para dormir, Carolina ficou acordada na sala, pesquisando sobre Marcos Oliveira na internet. Ele realmente era um advogado renomado, sócio de um escritório prestigioso em São Paulo. Suas fotos apareciam em eventos sociais ao lado de empresários importantes. Mas o que um advogado famoso queria com uma professora do interior de Minas Gerais? Na manhã seguinte, Carolina acordou com a determinação de descobrir. Vestiu seu melhor conjunto, uma blusa branca e uma saia azul marinho que havia comprado para a formatura na faculdade, e esperou o motorista. O carro que chegou era um Mercedes preto com vidros fumês.
Durante as 3 horas de viagem até São Paulo, Carolina tentou controlar a ansiedade. A paisagem mudava gradualmente das fazendas e campos verdes de Minas para a imensidão urbana paulistana. O escritório de Marcos ficava em um prédio imponente na Vila Olímpia. Carolina se sentiu pequena no elevador espelhado, observando seu reflexo e tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Marcos a recebeu com um sorriso caloroso. Era um homem atraente, de cabelos grisalhos nas têmporas e ternos impecáveis. Carolina, que prazer conhecê-la pessoalmente. Por favor, sente-se. A sala era luxuosa, com vista para a cidade e uma decoração que evidenciava o sucesso profissional de Marcos. Vou ser direto, começou ele, servindo água em copos de cristal. Preciso de uma atriz para um papel muito específico. Meu cliente é um empresário influente que precisa se casar por motivos comerciais. Seria um casamento de fachada, estritamente profissional com duração de 6 meses. Carolina sentiu o sangue gelar. Casamento? Sim. Você viveria em São Paulo, frequentaria eventos sociais como esposa dele, mas tudo seria apenas representação. Haveria um contrato detalhado protegendo ambas as partes. E por que eu? Marcos a estudou por um momento. Porque você tem exatamente o que procuramos. É bonita, mas de uma forma natural, não artificial como as mulheres do nosso círculo. É inteligente. Sua formação em letras mostra isso. E principalmente pela sua situação pessoal, sei que levaria o acordo a sério. Carolina sentiu o rosto esquentar. Minha situação pessoal? Sua mãe está doente. Você precisa de dinheiro para o tratamento dela. Isso garante que não desenvolveria sentimentos inconvenientes pelo meu cliente. A crueldade sutil daquelas palavras atingiu Carolina em cheio. Ele estava certo, mas doía ouvir sua vulnerabilidade sendo exposta tão friamente. 500 mil reais, continuou Marcos. Metade no dia do casamento, metade ao final dos 6 meses. Além de todas as despesas pagas, roupas, moradia, alimentação. Carolina fechou os olhos por um momento, pensando no rosto cansado da mãe naquela manhã. Posso conhecer ele antes de decidir? Marcos sorriu. Claro, ele está esperando na sala ao lado. Carolina seguiu Marcos por um corredor elegante, seus passos abafados pelo carpete grosso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as apertou contra a lateral da saia para esconder o nervosismo. 500 mil reais. A cifra ecoava em sua mente como um mantra que poderia salvar a vida de sua mãe. Antes de entrarmos, disse Marcos, parando diante de uma porta de mogno, quero que saiba que Rafael é particular. Ele não costuma demonstrar emoções facilmente. Não leve para o pessoal se ele parecer frio inicialmente. Carolina assentiu, respirando fundo. Marcos bateu levemente na porta e a abriu sem esperar resposta. Rafael, quero apresentar Carolina Santos. O homem que se virou da janela panorâmica fez Carolina perder o fôlego por um momento. Rafael Andrade era alto, provavelmente com 1,85 m, com cabelos escuros perfeitamente penteados e uma postura que exalava poder. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase negro, e por um instante ela sentiu como se ele pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Ele usava um terno cinza escuro, que certamente custava mais do que ela ganhava em 6 meses, e quando se aproximou para cumprimentá-la, Carolina percebeu o perfume masculino sutil e caro que o acompanhava. Senhorita Santos, disse ele, estendendo a mão. Sua voz era grave, controlada. Marcos me falou sobre você. Carolina apertou sua mão, notando como ela era quente e firme. Senhor Andrade, é um prazer conhecê-lo. Por alguns segundos, eles se olharam em silêncio. Rafael estudava seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Ela usava pouca maquiagem, apenas um batom rosa claro e rímel, mas seus olhos castanho-mel eram naturalmente expressivos, emoldurados por cílios longos e escuros. Por favor, sente-se, disse Rafael indicando a mesa de reuniões próxima à janela. Carolina se acomodou na cadeira, tentando manter a postura ereta. Rafael se sentou à sua frente e Marcos ocupou a cabeceira da mesa. Imagino que Marcos já tenha explicado a situação, começou Rafael, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Mas gostaria de esclarecer alguns pontos pessoalmente. Sim, ele me explicou sobre o casamento de fachada, Carolina respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Exato.
Seria um acordo estritamente profissional. Você moraria em minha cobertura, mas teríamos quartos separados. Sua função seria me acompanhar em eventos sociais, jantares de negócios e ocasiões onde a presença de uma esposa seja benéfica para minha imagem. Carolina assentiu, tentando processar a frieza com que ele descrevia algo tão íntimo quanto um casamento, mesmo que falso. E depois de 6 meses, divórcio amigável, você sairia financeiramente independente, livre para seguir sua vida como desejar. Rafael pausou, observando-a atentamente. Marcos me disse que sua mãe está doente. Câncer? A menção à mãe fez Carolina sentir um aperto no peito. Sim, ela precisa de um tratamento que não consigo pagar com meu salário de professora. Pela primeira vez, algo parecido com compaixão passou pelos olhos de Rafael, mas foi tão rápido que Carolina duvidou ter visto. Entendo. Isso torna nossa negociação mais clara. O comentário soou cruel, mas Carolina percebeu que havia uma lógica fria por trás. Ele precisava ter certeza de que ela não desenvolveria sentimentos inconvenientes. Posso perguntar por que o senhor precisa se casar? Carolina se surpreendeu com sua própria coragem ao questionar. Rafael sorriu pela primeira vez, mas não foi um sorriso caloroso. Pressão familiar e de negócios. Aparentemente, um homem solteiro de 35 anos não transmite a estabilidade que os investidores desejam ver. E por que não se casar de verdade? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Rafael ficou em silêncio por um momento, seus olhos se estreitando ligeiramente. Porque casamentos reais envolvem emoções. E emoções são complicações desnecessárias em minha vida. A frieza da resposta fez Carolina se perguntar que tipo de experiências haviam tornado esse homem tão cético em relação ao amor. Mas não era seu lugar questionar mais. Quais seriam exatamente minhas obrigações? Perguntou, decidindo focar no aspecto prático. Aparecer ao meu lado em eventos sociais pelo menos 3 vezes por semana. Conhecer informações básicas sobre minha empresa e família para conversas casuais. Demonstrar afeição apropriada em público. Carolina sentiu o rosto esquentar. Afeição apropriada? Nada íntimo, Rafael esclareceu rapidamente. Segurar mãos, um braço no meu, talvez um beijo no rosto ocasional. Apenas o suficiente para convencer que somos um casal feliz. E em particular? Em particular, manteremos uma relação cordial mas distante, cada um em seu espaço. Carolina olhou para Marcos, que observava a conversa em silêncio, depois voltou para Rafael. Preciso de algumas garantias, disse ela, surpreendendo ambos os homens com sua firmeza. Primeiro, quero 50% do pagamento depositado em uma conta em meu nome antes do casamento. Segundo, se por qualquer motivo o senhor decidir terminar o acordo antes dos 6 meses, ainda assim receberei o valor total. Rafael ergueu uma sobrancelha, claramente impressionado. E terceiro, nenhum contato físico além do que for absolutamente necessário para manter as aparências. Um silêncio pesado se instalou na sala. Rafael a estudava com uma expressão indecifrável e Carolina manteve o olhar firme, mesmo sentindo o coração bater acelerado. Você é mais esperta do que imaginei, disse Rafael finalmente. Aceito suas condições. Marcos pigarreou. Bem, se ambos concordam, posso preparar o contrato detalhado. Carolina, você precisa de tempo para pensar? Carolina fechou os olhos por um momento, pensando no rosto pálido da mãe naquela manhã, nas contas médicas acumuladas, na esperança de ver Luísa curada e sorrindo novamente. Aceito, disse ela, abrindo os olhos e encontrando o olhar intenso de Rafael. Quando começamos? 2 semanas depois, Carolina estava parada diante do espelho de um provador na boutique mais cara de São Paulo, observando seu reflexo com uma mistura de fascínio e desconforto. O vestido que usava custava mais do que ela ganhava em 3 meses como professora, um valor que agora parecia insignificante diante da quantia que em breve receberia. Perfeito, exclamou Isabela Ferreira, a personal shopper contratada por Rafael para transformar Carolina na esposa ideal de um magnata. Você tem um porte natural, querida. Só precisamos realçar o que já existe. Carolina girou lentamente, admirando o vestido azul marinho que abraçava suas curvas de forma elegante, sem ser vulgar. Era uma peça de alta costura,
com detalhes em pedraria discreta que brilhavam sutilmente sob a luz. Não é muito extravagante? Perguntou Carolina, passando as mãos pelo tecido sedoso. Para a elite paulistana? De forma alguma, respondeu Isabela, ajustando uma prega invisível. Rafael foi muito específico sobre o que deseja. Elegância clássica, nada chamativo demais, mas que demonstre sofisticação. Nos últimos 15 dias, a vida de Carolina havia mudado drasticamente. Ela havia pedido licença na escola, inventado uma história sobre uma oportunidade de trabalho temporário em São Paulo e se mudado para um apartamento de serviço que Rafael providenciara perto de sua cobertura na Vila Olímpia. A primeira parcela do pagamento já estava em sua conta, R$250 mil que ela imediatamente transferiu para custear o tratamento da mãe. Ver o alívio no rosto de Luísa quando ela contou sobre o novo emprego fez qualquer dúvida sobre sua decisão desaparecer. Agora vamos trabalhar a postura, disse Isabela, conduzindo Carolina até uma área maior da boutique. Você já tem elegância natural, mas precisamos refinar alguns detalhes. Durante a próxima hora, Carolina aprendeu a caminhar com sapatos de salto 12 centímetros, a se sentar com graça mantendo a coluna ereta e a gesticular de forma delicada durante conversas. Era como um curso intensivo de etiqueta social. Lembre-se, instruiu Isabela, você não é mais uma professora do interior. Você é Carolina Andrade, esposa de um dos empresários mais influentes do país. Sua postura deve refletir isso. Carolina tentou absorver cada instrução, mas no fundo se sentia como uma atriz preparando para o papel mais importante de sua vida, porque tecnicamente era exatamente isso. E sobre minha história pessoal? Perguntou Carolina durante uma pausa. O que devo dizer quando perguntarem como nos conhecemos? Rafael preparou uma versão. Isabela consultou suas anotações. Vocês se conheceram em uma viagem a Campos do Jordão, onde você estava passando um fim de semana com amigas. Foi amor à primeira vista, namoro discreto por 6 meses e agora casamento. Carolina assentiu, memorizando os detalhes. Era uma história simples, mas crível. E minha família? Seus pais se separaram quando você era jovem. Sua mãe mora no interior de Minas, é aposentada, sem irmãos. Formação em letras, trabalhou como professora antes de se casar. Era quase a verdade, com alguns ajustes convenientes. Naquela tarde, Carolina foi levada a um salão de beleza exclusivo em Jardins. Durante 4 horas, ela foi transformada. Cabelos cortados em um long bob elegante, coloração retocada para um castanho chocolate mais uniforme, design de sobrancelhas, tratamento facial completo. Quando olhou no espelho no final, Carolina mal se reconheceu. A mulher que a encarava era sofisticada, polida, exatamente o tipo que frequentaria a alta sociedade paulistana. Rafael ficará impressionado, comentou a cabeleireira, dando os últimos retoques. Carolina esperava que sim. Nos últimos 15 dias, ela o havia visto apenas 2 vezes, reuniões breves para discutir detalhes do contrato e acertar os últimos preparativos. Ele havia se mantido profissional e distante, tratando-a com a mesma cortesia formal que provavelmente dispensava aos seus funcionários. Mas Carolina havia notado como ele a observava quando pensava que ela não estava olhando. Havia algo em seus olhos escuros que sugeria que sua presença o afetava mais do que ele gostaria de admitir. No final do dia, exausta, mas satisfeita com sua transformação, Carolina voltou para o apartamento de serviço. Ao abrir a porta, encontrou um buquê de rosas brancas na mesa da sala com um cartão anexo. Para minha futura esposa. O casamento será amanhã às 16 horas. Marcos buscará você às 15. Rafael. Carolina segurou o cartão, sentindo uma mistura estranha de ansiedade e expectativa. Amanhã ela se tornaria oficialmente Carolina Andrade, esposa de um dos homens mais poderosos do país. Ela ligou para a mãe, como fazia todas as noites, desde que chegara a São Paulo. Como você está se sentindo, mãe? Muito melhor, filha. A voz de Luísa soava mais forte. O médico disse que o novo tratamento está funcionando. Não sei como agradecer por essa oportunidade de trabalho que apareceu na sua vida. Carolina fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. Você não precisa me agradecer. Só foque em ficar bem. Você parece diferente quando fala sobre esse novo emprego, observou Luísa perspicazmente. Há algo que não está me contando? Por um momento,
Carolina teve vontade de contar tudo. Sobre Rafael, sobre o casamento de fachada, sobre os 500 mil reais. Mas não podia. Sua mãe ficaria horrorizada se soubesse da verdade. É apenas um trabalho muito diferente do que estou acostumada, respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas está dando certo. Depois de desligar, Carolina foi até a janela de seu apartamento e observou as luzes de São Paulo brilhando na escuridão. Em menos de 24 horas, sua vida mudaria para sempre. Ela apenas esperava estar preparada para as consequências que viriam. Carolina acordou às 6 da manhã no dia de seu casamento, mas não por escolha. Seu estômago estava revirado de nervosismo e ela havia passado a maior parte da noite em claro, alternando entre a ansiedade e uma estranha excitação que não conseguia explicar. O cartório civil no centro de São Paulo havia sido escolhido estrategicamente por Rafael, elegante o suficiente para impressionar, mas discreto para evitar paparazzi indesejados. Seria uma cerimônia pequena, apenas com as testemunhas necessárias e alguns familiares próximos de Rafael. Às 9 horas, Isabela chegou ao apartamento acompanhada de uma equipe completa, maquiadora, cabeleireira e até uma manicure. Carolina se deixou ser cuidada, sentindo-se como uma boneca sendo preparada para a exibição. "Você está linda", murmurou Isabela, enquanto a maquiadora aplicava o último toque de batom rosé. Rafael ficará sem palavras. Carolina observou seu reflexo no espelho. O vestido que havia escolhido era um tubinho de seda na cor champanhe, elegante e discreto, que realçava sua figura sem ser exagerado. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo sofisticado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. As joias eram simples, mas caras, brincos de pérola e um colar delicado de diamantes que Rafael havia enviado na noite anterior. "Ainda não consigo acreditar que estou fazendo isso", sussurrou Carolina mais para si mesma. "Nervosismo de noiva é normal", disse Isabela, com um sorriso compreensivo. "Mesmo em um casamento especial como o seu." Às 15 horas em ponto, Marcos chegou para buscá-la. Ele usava um terno escuro impecável e carregava um pequeno buquê de orquídeas brancas. "Você está deslumbrante, Carolina", disse ele sinceramente. "Rafael é um homem de sorte." Durante o trajeto até o cartório, Carolina tentou controlar a respiração. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela as apertou contra o buquê para disfarçar. "Tudo bem?" perguntou Marcos, notando sua tensão. "É apenas real demais", murmurou ela. "Eu sei que é um acordo, mas ainda assim é um casamento." "Rafael entende isso", Marcos a tranquilizou. "Ele também está nervoso, acredite ou não." Carolina duvidava disso. Rafael parecia o tipo de homem que nunca ficava nervoso com nada. O cartório era um prédio histórico restaurado, com salões amplos e decoração clássica. Quando Carolina chegou, já havia algumas pessoas esperando. Ela reconheceu Eduardo Andrade, o pai de Rafael, uma mulher elegante que presumiu ser sua madrasta e alguns outros que pareciam ser parentes ou sócios próximos. Mas quando viu Rafael esperando próximo ao altar improvisado, Carolina sentiu o coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. Ele estava impecável, em um terno azul marinho, que realçava sua altura e porte atlético. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e quando seus olhos encontraram os dela do outro lado do salão, Carolina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Por um momento que pareceu eterno, eles simplesmente se olharam. Havia algo diferente no olhar de Rafael, uma intensidade que ela não havia visto antes, como se ele estivesse realmente a vendo pela primeira vez. "Uau!" murmurou ele quando ela se aproximou, e Carolina percebeu que o comentário havia escapado involuntariamente. "Obrigada", sussurrou ela, sentindo o rosto corar ligeiramente. A cerimônia foi surpreendentemente rápida. O juiz de paz leu os votos tradicionais. Eles trocaram alianças simples, mas elegantes, e, de repente, Carolina se viu sendo apresentada como Senhora Andrade. "Pode beijar a noiva", anunciou o juiz com um sorriso. Carolina sentiu o pânico tomar conta dela. Eles não haviam discutido isso. Haviam falado sobre demonstrações públicas de afeição, mas um beijo no altar parecia diferente, mais íntimo. Rafael deve ter percebido sua hesitação, porque se inclinou apenas o suficiente para sussurrar em seu ouvido. "Apenas no rosto, está bem?"
Ela assentiu quase imperceptivelmente, e Rafael beijou delicadamente sua bochecha, segurando seu rosto com uma das mãos. O gesto foi tão terno que Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os aplausos dos convidados a trouxeram de volta à realidade. Era oficial. Ela estava casada com Rafael Andrade. A recepção foi realizada no terraço de um restaurante exclusivo, com vista para o Parque Ibirapuera. Carolina se viu cumprimentando pessoas cujos nomes ela havia memorizado, mas que nunca havia visto pessoalmente. Empresários influentes, socialites, políticos locais. "Carolina, querida", disse uma mulher de aproximadamente 50 anos, obviamente rica pelos diamantes que usava. "Que romântico vocês se conhecerem em Campos do Jordão. Rafael nunca havia nos contado sobre você. Nós preferimos manter nossa relação privada inicialmente", respondeu Carolina, repetindo a fala ensaiada. "Rafael é muito reservado sobre sua vida pessoal. Obviamente. Mas que bom que ele finalmente encontrou alguém especial. Vocês fazem um casal lindo." Carolina sorriu polidamente, mas por dentro se perguntava se conseguiria manter essa farsa por 6 meses inteiros. Durante toda a recepção, Rafael permaneceu ao seu lado, apresentando-a com orgulho genuíno que a surpreendeu. Sua mão permanecia constantemente em suas costas ou segurando a dela, e Carolina começou a se acostumar com o calor de seu toque. "Você está se saindo perfeitamente", murmurou ele em seu ouvido durante uma pausa entre conversas. "Sinto como se estivesse representando no teatro", confessou ela. "Todos nós estamos representando de alguma forma", respondeu Rafael, e havia algo melancólico em sua voz que fez Carolina se perguntar sobre o que ele realmente pensava daquela situação. Às 22 horas, depois de horas de conversas sociais e sorrisos forçados, Rafael e Carolina finalmente se despediram dos últimos convidados. O motorista de Rafael os levou em silêncio até a cobertura na Vila Olímpia, e Carolina observou pela janela as luzes da cidade, pensando que sua vida havia mudado completamente em apenas algumas horas. A cobertura de Rafael era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Ocupava os 2 últimos andares de um prédio exclusivo com vista panorâmica da cidade. A decoração era moderna e masculina. Tons de cinza e preto, móveis de design italiano, obras de arte contemporâneas nas paredes. "Bem-vinda à sua nova casa", disse Rafael, soltando a gravata enquanto caminhava pela sala ampla. Carolina se sentiu pequena no espaço imenso. "É deslumbrante. Venha, vou mostrar seu quarto." Eles subiram uma escada em caracol até o 2º andar. Rafael abriu uma porta no final do corredor, revelando um quarto espaçoso decorado em tons suaves de bege e branco. Havia uma cama king size, um closet enorme e até uma varanda privativa. "Suas roupas já foram trazidas para cá", explicou Rafael. "A Isabela organizou tudo durante a cerimônia. Você tem total privacidade. Este andar é seu. Meu quarto fica no andar de baixo." Carolina assentiu, ainda processando a magnitude de sua nova realidade. "Há mais alguma coisa que preciso saber sobre a rotina da casa?" perguntou ela. "A governanta, Dona Helena, vem todos os dias às 8 horas. Ela cuida da limpeza e preparação das refeições. Tenho também um motorista pessoal, João, disponível sempre que precisar sair." Rafael pausou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que Carolina estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava desconfortável. "Carolina, eu sei que isso é estranho para nós dois. Não tenho experiência em compartilhar espaços. Se houver qualquer problema, ou se você se sentir desconfortável com alguma coisa, me avise imediatamente." A consideração em sua voz a surpreendeu. "Obrigada. Eu também não sei bem como navegar por isso." Eles ficaram parados em silêncio constrangedor por alguns segundos, até que Rafael pigarreou. "Bem, imagino que você esteja cansada. Amanhã temos nosso primeiro evento como casal, um jantar de negócios com potenciais investidores japoneses. Será um bom teste para nosso desempenho. A que horas?" 19 horas. Isabela deixou algumas opções de vestidos apropriados em seu closet. Carolina assentiu. "Rafael?" "Sim? Obrigada por tudo isso. Sei que pode parecer apenas um acordo comercial para você, mas para mim, você está salvando a vida da minha mãe." Rafael a olhou por um longo momento
E Carolina viu algo se abrandar em seus olhos escuros. Não precisa me agradecer. Nós dois estamos obtendo o que precisamos deste acordo. Mas havia algo em sua voz que sugeria que talvez ele não tivesse mais tanta certeza sobre o que realmente precisava. Depois que Rafael saiu, Carolina se sentou na beira da cama luxuosa e retirou as alianças das mãos. Eram bonitas, platina com pequenos diamantes incrustados, mas pareciam estranhas em seus dedos. Ela ligou para a mãe, como prometera fazer. Oi, mãe. Como foi seu dia? Muito bom, filha. Fiz mais uma sessão de quimioterapia hoje, e o médico está otimista. Como foi o seu primeiro dia no novo emprego? Carolina fechou os olhos, sentindo o peso da mentira. Foi intenso. Muitas pessoas novas, muitas informações para absorver. Você parece cansada. Está se cuidando? Estou, sim. Não se preocupe comigo. Eu te amo, Carolina. Sei que você está fazendo sacrifícios por mim, e quero que saiba que isso não vai durar para sempre. Em breve estarei bem e você poderá voltar a viver sua própria vida. O comentário inocente da mãe atingiu Carolina como um soco no estômago. Se Luísa soubesse a verdade sobre os sacrifícios que ela estava fazendo, eu te amo também, mãe. Durma bem. Depois de desligar, Carolina tomou um banho longo na banheira de mármore, tentando relaxar os músculos tensos. Quando saiu, vestiu um pijama simples de algodão, um dos poucos itens pessoais que havia trazido de sua vida anterior. Estava prestes a se deitar quando ouviu música vinda do andar de baixo. Era um piano, alguém tocando uma melodia melancólica que ela não reconheceu. Curiosa, Carolina desceu as escadas silenciosamente. A música vinha da sala de estar, e quando espiou pela porta entreaberta, viu Rafael sentado ao piano de cauda, ainda vestindo a camisa social do casamento, mas sem gravata e com os primeiros botões abertos. Ele tocava com os olhos fechados, completamente absorto na música. Havia uma tristeza profunda em sua expressão que Carolina nunca havia visto antes. Era como se, sozinho e pensando que ninguém estava observando, ele permitisse que sua máscara de frieza caísse. A melodia era linda e melancólica, e Carolina se viu hipnotizada tanto pela música quanto pela visão daquele homem poderoso, mostrando uma vulnerabilidade que claramente mantinha escondida do mundo. Quando a música terminou, Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos, as mãos ainda sobre as teclas. É uma peça linda, disse Carolina suavemente da porta. Rafael se sobressaltou, virando-se rapidamente. Por um momento, ela viu surpresa e até mesmo embaraço em seus olhos, antes da máscara familiar voltar ao lugar. Desculpe se a acordei. Não imaginei que conseguiria ouvir do seu quarto. Não conseguia dormir mesmo. Carolina entrou na sala, notando como ele ficou tenso com sua aproximação. Você toca muito bem. Aprendeu quando criança? Minha mãe insistiu em aulas de piano, respondeu Rafael, fechando a tampa do instrumento. Ela dizia que música civilizava as pessoas. Carolina percebeu que ele havia falado no passado. Ela já faleceu? Há 10 anos. Câncer de ovário. A resposta simples carregava um peso de dor que fez Carolina entender um pouco melhor a frieza de Rafael. Talvez ele tivesse suas próprias razões para manter as pessoas à distância. Sinto muito, disse ela sinceramente. Rafael se levantou do banco do piano, criando distância entre eles novamente. É tarde. Você deveria descansar para amanhã. Era uma clara dismissão, mas Carolina hesitou. Rafael, se isso for funcionar, precisamos pelo menos tentar ser amigos. Não precisamos ser íntimos, mas hostilidade mútua vai ser difícil de esconder em público. Ele a estudou por um longo momento. Você tem razão, admitiu finalmente. Boa noite, Carolina. Boa noite. Enquanto subia as escadas de volta para seu quarto, Carolina não conseguiu tirar da mente a imagem de Rafael tocando piano sozinho na escuridão. Havia muito mais naquele homem do que ele permitia que as pessoas vissem. E isso a intrigava mais do que deveria. Carolina acordou no dia seguinte com o som suave de passos no andar de baixo. Eram 8 horas da manhã, e ela presumiu que fosse Dona Helena, a governanta que Rafael havia mencionado. Depois de se arrumar rapidamente, desceu para conhecer a mulher que seria sua companhia diária pelos próximos meses. Dona Helena era uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso caloroso
que imediatamente tranquilizou Carolina. Bom dia, senhora Andrade, disse ela com genuína alegria. Que prazer finalmente conhecê-la. O senhor Rafael falou tanto sobre a senhora. Carolina se surpreendeu. Rafael havia falado sobre ela para a governanta? Bom dia, dona Helena. Por favor, pode me chamar apenas de Carolina. Claro, querida. Preparei café da manhã para vocês dois. O senhor Rafael está no escritório há 2 horas. Ele sempre acorda muito cedo para trabalhar. Carolina seguiu dona Helena até uma varanda gourmet que dava vista para os jardins do prédio. A mesa estava posta para 2 pessoas com frutas frescas, pães artesanais, café aromático e sucos naturais. Isso é maravilhoso, obrigada, disse Carolina, genuinamente impressionada. É um prazer cuidar de vocês. Fazia tempo que não via o senhor Rafael tão animado. Casamento lhe faz bem. Antes que Carolina pudesse responder, Rafael apareceu na varanda, já vestido em um terno cinza impecável, carregando um tablet e aparentando estar no meio de várias ligações de trabalho. Bom dia, disse ele, interrompendo uma conversa telefônica. Desculpe, preciso resolver isso antes da reunião das 9. Carolina assentiu, servindo-se de café enquanto observava Rafael caminhando pela varanda, falando sobre fusões, aquisições e relatórios trimestrais. Mesmo de manhã cedo, ele exalava uma energia focada e determinada que ela achava atraente. Pronto, disse ele finalmente, guardando o celular. Como foi sua primeira noite aqui? Confortável, obrigada. Dona Helena é adorável. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela trabalha para minha família há 15 anos. Praticamente me criou depois que minha mãe morreu. Isso explicava o carinho óbvio entre eles. Carolina se perguntou como Dona Helena reagiria se soubesse que o casamento era falso. Sobre hoje à noite, continuou Rafael, cortando uma manga com precisão. Os investidores japoneses são muito tradicionais. Eles valorizam estabilidade familiar, respeito mútuo entre casais. Precisamos parecer apaixonados, mas de forma respeitosa. Carolina sentiu o estômago se contrair. O que exatamente isso significa? Contato visual frequente, sorrisos genuínos quando um olha para o outro. Talvez eu coloque a mão em suas costas ou segure sua mão ocasionalmente. Nada exagerado. E eu? Como devo agir? Rafael pausou, parecendo considerar. Seja você mesma, mas orgulhosa de estar ao meu lado, como se fosse feliz por estar casada comigo. Havia algo vulnerável na forma como ele disse isso, como se a ideia de alguém ser feliz em estar com ele fosse estranha. Posso fazer isso, respondeu Carolina, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. O resto do dia passou rapidamente. Carolina passou a manhã explorando a cobertura, familiarizando-se com o espaço que seria seu lar temporário. À tarde, Isabela apareceu para ajudá-la a se preparar para o jantar. Hoje é crucial, explicou Isabela, enquanto organizava opções de vestidos. Esta é sua primeira aparição pública real como esposa de Rafael. As pessoas estarão observando cada detalhe. Carolina escolheu um vestido preto de manga longa que era elegante sem ser provocativo. Exatamente o que imaginava que uma esposa tradicional usaria. Seus cabelos foram penteados em ondas suaves e a maquiagem foi discreta, mas sofisticada. Às 18h30, Rafael a esperava na sala, mexendo no celular. Quando ela desceu as escadas, ele levantou os olhos e ficou imóvel por alguns segundos. Você está perfeita, disse ele. E havia algo em sua voz que fez Carolina se perguntar se ele estava ainda representando. Obrigada. Você também está muito elegante. E era verdade. Rafael usava um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros, e Carolina teve que se lembrar de que aquilo era apenas uma encenação. O restaurante escolhido era um dos mais exclusivos de São Paulo, conhecido por sua privacidade e culinária japonesa autêntica. Quando chegaram, os investidores japoneses já os aguardavam. 3 homens de meia idade acompanhados de suas esposas. Senhor e senhora Andrade, cumprimentou o líder do grupo, senhor Tanaka, com uma reverência respeitosa. É uma honra conhecê-los. Durante a apresentação inicial, Carolina sentiu a mão de Rafael se posicionar suavemente em suas costas. Um gesto protetor que a surpreendeu por parecer tão natural. Minha esposa Carolina, disse Rafael com evidente orgulho na voz.
Ela é professora de literatura. Que maravilhoso, disse a senhora Tanaka em inglês fluente. Educação é muito importante. Vocês planejam ter filhos logo? A pergunta pegou Carolina de surpresa e ela sentiu Rafael ficar tenso ao seu lado. Estamos aproveitando nossa fase de recém-casados por enquanto, respondeu Carolina diplomaticamente, mas definitivamente é algo que esperamos para o futuro. Rafael a olhou com uma expressão de admiração discreta pela forma hábil como ela havia contornado a pergunta. Durante o jantar, Carolina se viu genuinamente envolvida nas conversas. Os japoneses eram pessoas fascinantes e ela descobriu que sua formação em literatura lhe dava pontos em comum inesperados com eles, especialmente quando discutiram autores japoneses que ela havia estudado na faculdade. Sua esposa é muito culta, Sr. Andrade, comentou o Sr. Tanaka. É raro encontrar jovens que conhecem Yukio Mishima tão profundamente. Sou um homem de sorte, respondeu Rafael. E quando Carolina olhou para ele, viu algo em seus olhos que parecia ir além da representação. O jantar foi um sucesso completo. Carolina impressionou os investidores japoneses, não apenas com sua elegância, mas com sua inteligência genuína e conhecimento cultural. Quando se despediram, Sr. Tanaka comentou em particular com Rafael que ele havia escolhido uma esposa excepcional. Durante a viagem de volta para casa, Carolina e Rafael permaneceram em silêncio confortável, ambos processando como a noite havia corrido melhor do que esperavam. Você foi brilhante, disse Rafael finalmente quando entraram na cobertura. Sinceramente, não esperava que você se conectasse tão bem com eles. Você parece surpreso que eu tenha alguma inteligência, respondeu Carolina com um sorriso provocativo. Rafael parou de afrouxar a gravata e a olhou diretamente. Não é isso. É que você é diferente do que eu imaginava. Diferente como? Mais complexa, mais real. Havia algo na forma como ele disse real que fez Carolina sentir um aperto no estômago. Eles estavam parados muito próximos um do outro, e ela podia sentir o perfume masculino dele, ver os detalhes dourados em seus olhos escuros. Rafael, começou ela, mas ele se afastou abruptamente. É tarde. Devemos descansar. Carolina assentiu, mas enquanto subia as escadas não conseguiu tirar da mente a intensidade do olhar que ele havia lhe dirigido. Havia algo acontecendo entre eles que ia além do acordo profissional, e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma rotina. Rafael saía cedo para trabalhar, voltava para almoçar quando possível, e à noite frequentavam eventos sociais juntos. Carolina começou a se acostumar com o ritmo da alta sociedade paulistana. Jantares beneficentes, inaugurações de galerias, reuniões sociais em clubes exclusivos. O que a surpreendia era como Rafael gradualmente começou a relaxar em sua presença. Durante um evento em uma galeria de arte, ela o flagrou sorrindo genuinamente enquanto ela conversava com um artista sobre suas técnicas. Em um jantar de negócios, ele pareceu orgulhoso quando ela demonstrou conhecimento sobre economia internacional. Você está se saindo melhor do que eu esperava, comentou Marcos durante um almoço na empresa de Rafael, uma semana depois do casamento. Obrigada, eu acho, respondeu Carolina. Não, é um elogio genuíno. Rafael está diferente, mais relaxado. Dona Helena comentou que ele até voltou a tocar piano regularmente. Carolina sentiu algo se apertar em seu peito. Ele toca piano. Costumava tocar muito quando era jovem depois da morte da mãe. Parou há alguns anos, mas aparentemente voltou ao hábito. Naquela noite, Carolina fingiu estar dormindo quando ouviu a música vinda do andar de baixo. Era a mesma melodia melancólica da primeira noite, mas dessa vez ela reconheceu outras peças, algumas clássicas, outras que pareciam ser improvisações do próprio Rafael. Ela desceu silenciosamente e desta vez não se escondeu. Rafael a viu imediatamente quando ela apareceu na porta da sala. Desculpe novamente, disse ele parando de tocar. Não pare. É lindo. Rafael hesitou, depois voltou a tocar, mas uma melodia diferente desta vez, mais suave, menos melancólica. Posso me sentar? Perguntou Carolina. Ele assentiu e ela se acomodou no sofá próximo ao piano. Por alguns minutos, eles permaneceram assim,
Ele tocando, ela ouvindo, um silêncio confortável entre eles. Minha mãe costumava dizer que música era a linguagem da alma, disse Rafael quando terminou a peça. Ela estava certa, respondeu Carolina suavemente. Você toca com muita emoção. Rafael a olhou por um longo momento. Carolina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você. Carolina se surpreendeu com a pergunta. Uma mulher como eu? Inteligente, bonita, carinhosa. Certamente havia homens interessados. Carolina sorriu tristemente. Havia. Mas depois que meu pai nos abandonou, eu me tornei muito cautelosa com relacionamentos. E quando minha mãe ficou doente, eu simplesmente não tinha tempo ou energia emocional para namorar. Sinto muito sobre seu pai. E eu sinto muito sobre sua mãe. Eles se olharam, e Carolina sentiu como se algo invisível estivesse mudando entre eles. Uma compreensão mútua, uma conexão que ia além do contrato que haviam assinado. Carolina? A voz de Rafael era mais baixa, mais íntima. Sim? Obrigado por fazer isso funcionar, por ser você. O comentário era simples, mas a forma como ele o disse, com gratidão genuína e algo mais que ela não conseguia identificar, fez Carolina perceber que estava em território perigoso. Ela estava começando a se importar com Rafael Andrade de uma forma que definitivamente não estava no contrato. Eu deveria ir dormir, disse ela rapidamente, levantando-se. Carolina, espere. Ela parou, mas não se virou. Se em algum momento isso ficar muito complicado para você, se você quiser sair do acordo, eu entenderei. Carolina fechou os olhos. O problema era que ela não queria mais sair do acordo, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Boa noite, Rafael. Boa noite. Enquanto subia as escadas, Carolina sabia que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas sobre o dinheiro ou salvar sua mãe. Estava se tornando sobre algo muito mais perigoso. Estava se tornando real. 3 meses haviam se passado desde o casamento, e Carolina sentia como se estivesse vivendo 2 vidas completamente diferentes. Durante o dia, ela era a esposa perfeita de Rafael Andrade, elegante, sofisticada, sempre presente nos eventos sociais corretos. À noite, em momentos roubados na sala de estar, ela era simplesmente Carolina, conversando com um homem que estava descobrindo ser muito mais complexo e fascinante do que imaginara. O problema era que as linhas entre as 2 versões de si mesma estavam se tornando cada vez mais difusas. Naquela manhã de quinta-feira, Carolina acordou com uma ligação urgente de Uberlândia. Era o médico de sua mãe. Senhora Santos, tenho excelentes notícias. Os exames mostram que o tumor de sua mãe diminuiu significativamente. O tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. Carolina sentou na cama, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Ela vai ficar bem? Com mais alguns meses de tratamento, sim. Sua mãe tem grandes chances de cura completa. Depois de desligar, Carolina ficou sentada em seu quarto, absorvendo a notícia. Luísa estava melhorando. O objetivo principal que a havia levado a aceitar o acordo com Rafael estava sendo alcançado. Então, por que ela se sentia tão perdida? Durante o café da manhã, Rafael notou que ela estava quieta. Tudo bem? Perguntou ele, baixando o jornal financeiro. Recebi uma ligação do médico da minha mãe. Ela está respondendo muito bem ao tratamento. O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso genuíno. Carolina, isso é maravilhoso. Você deve estar aliviada. Estou, respondeu ela, mas sua voz não carregava a alegria que deveria. Rafael a observou atentamente. Nos últimos 3 meses, ele havia aprendido a ler suas expressões, a notar quando algo a preocupava. Mas, insistiu ele gentilmente. Carolina hesitou. Como poderia explicar que a melhora de sua mãe significava que, em breve, não teria mais motivos para permanecer naquele casamento falso? Como poderia admitir que a ideia de deixar aquela vida, deixar ele, a estava dilacerando? É apenas muita emoção de uma vez, disse finalmente. Rafael assentiu, mas Carolina percebeu que ele não estava totalmente convencido. Naquela tarde, enquanto Rafael estava em reuniões, Carolina recebeu uma visita inesperada. Dona Helena a informou que uma jovem mulher estava na recepção perguntando por ela. Carolina? A visitante era uma mulher de aproximadamente 30 anos, elegante, mas com algo desesperado em seus olhos verdes. Meu nome é Beatriz Carvalho.
Eu preciso falar com você sobre Rafael. Carolina a convidou para entrar, intrigada e ligeiramente preocupada. Vocês se conhecem? Perguntou Carolina quando se sentaram na sala. Beatriz respirou fundo. Rafael e eu namoramos por 2 anos, até 6 meses atrás. Eu o amo. E sei que ele me ama também. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael nunca havia mencionado um relacionamento sério recente. Eu não entendo, murmurou Carolina. Se vocês se amavam, por que terminaram? Porque eu queria me casar, ter filhos, e Rafael disse que nunca se casaria. Que casamento era apenas um contrato comercial sem valor emocional. Beatriz a encarou intensamente. Então imagine minha surpresa quando descobri que ele se casou com você apenas 3 meses depois. Carolina sentia o mundo girando ao seu redor. Beatriz, eu sei que vocês se casaram muito rapidamente. Sei que você veio do nada, sem histórico no círculo social dele. E sei que Rafael está usando você para impressionar os investidores. A precisão das observações de Beatriz fez Carolina perceber o quanto sua situação era transparente para quem conhecia Rafael de verdade. O que você quer de mim? Perguntou Carolina, tentando manter a voz firme. Quero que você saia da vida dele. Rafael está confuso agora, mas no fundo sabe que nosso amor é real. Esse casamento de vocês, qualquer que seja o motivo real por trás dele, está impedindo que ele admita seus verdadeiros sentimentos. Beatriz se inclinou para a frente. Você realmente acha que conhece Rafael? Sabe sobre os pesadelos que ele tem sobre a morte da mãe? Sobre como ele se culpa por não ter conseguido salvá-la? Sobre por que ele realmente evita relacionamentos sérios? Cada palavra era como uma facada no coração de Carolina. Ela havia passado 3 meses acreditando que estava conhecendo o verdadeiro Rafael, mas talvez tivesse visto apenas a superfície. Olhe, continuou Beatriz, tirando um envelope da bolsa. Essas são fotos nossas dos últimos 2 anos. Cartas de amor que ele escreveu para mim. Você realmente acha que alguém que sente isso por uma pessoa se casaria com outra por impulso? Carolina olhou as fotos sem pegá-las. Rafael e Beatriz pareciam felizes, apaixonados. Em uma delas ele a beijava de uma forma tão intensa que Carolina sentiu ciúmes dilacerarem seu peito. Saia da vida dele, Carolina, disse Beatriz suavemente. Para o bem de todos nós. Depois que Beatriz saiu, Carolina ficou sentada sozinha na sala, tentando processar tudo o que havia ouvido. As dúvidas que ela vinha reprimindo nos últimos dias vieram à tona com força total. Rafael realmente havia desenvolvido sentimentos por ela, ou ela havia interpretado mal sua gentileza crescente. O carinho que ele demonstrava era genuíno ou apenas parte de uma representação cada vez mais refinada. Quando Rafael chegou em casa às 19 horas, encontrou Carolina na varanda, olhando para a cidade. Você parece pensativa, disse ele, aproximando-se. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro. Antes de mim, você teve algum relacionamento sério? Rafael ficou tenso imediatamente. Por que essa pergunta? Curiosidade. 3 meses casados, e eu sinto que ainda não conheço sua história. Rafael se apoiou no parapeito ao lado dela, mas mantendo distância. Houve alguém, admitiu finalmente. Beatriz, terminamos pouco antes de nosso acordo. Vocês se amavam. A pausa de Rafael foi longa demais. É complicado. Por que terminaram? Porque ela queria coisas que eu não podia dar. Casamento real, família, futuro juntos. Carolina sentiu seu coração se despedaçar. E agora você sente falta dela? Rafael se virou para olhá-la diretamente. Por que essas perguntas, Carolina? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Porque preciso saber se isso que está acontecendo entre nós é real ou se sou apenas uma substituta conveniente. Isso que está acontecendo entre nós, repetiu Rafael lentamente. Não finja que não sente também, disse Carolina, virando-se para encará-lo. As conversas à noite, a forma como você me olha, como tocamos um no outro durante os eventos, isso não é mais apenas representação, Rafael. Rafael passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. Carolina, ela veio me ver hoje. Beatriz, disse que você ainda a ama. Rafael fechou os olhos. Ela não deveria ter feito isso. Então é verdade? É complicado, repetiu ele. Para mim não é complicado, disse Carolina, sentindo lágrimas queimarem seus olhos.
Eu me apaixonei por você, Rafael. Contra todas as regras do nosso acordo, contra meu bom senso, eu me apaixonei perdidamente por você. Rafael a encarou e, pela primeira vez, ela viu medo real em seus olhos. Carolina, você não pode... Não posso o quê? Sentir, amar, me importar com você? Nosso acordo. Que se dane o acordo, explodiu Carolina. Estou falando sobre sentimentos reais, Rafael. Sobre o fato de que, quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em vê-lo. Sobre como meu coração acelera quando você sorri. Sobre como me sinto completa quando conversamos à noite. Rafael ficou em silêncio, lutando visivelmente consigo mesmo. Diga alguma coisa, implorou Carolina. Não posso te dar o que você quer, disse ele finalmente, sua voz rouca. O que eu quero é você. É tão simples assim. E Beatriz estava certa. Você não me conhece realmente. A frieza que voltou à voz dele foi como um balde de água fria. Então me deixe conhecer, sussurrou Carolina. Rafael balançou a cabeça. Isso não pode acontecer. Nosso acordo era claro. Nosso acordo está morto há semanas e você sabe disso. Rafael se afastou dela, criando distância física que espelhava a emocional que estava construindo. Talvez seja melhor terminarmos isso antes que se torne mais complicado. As palavras atingiram Carolina como balas. Você está terminando nosso casamento? Estou sugerindo que ambos reconheçamos que a situação mudou além do que planejamos. Carolina sentiu seu mundo desabar. Entendi. Ela se dirigiu para dentro da casa, mas parou na porta. Para sua informação, Rafael, eu conheço você melhor do que pensa. Conheço o homem que toca piano quando está triste, que se preocupa genuinamente com Dona Helena, que sorri de verdade quando fala sobre sua mãe, que tem pesadelos e acorda de madrugada porque se culpa por coisas que estavam fora de seu controle. Rafael se virou bruscamente. Como você, porque presto atenção, porque me importo, e porque, ao contrário do que você pensa, o amor verdadeiro não é sobre conhecer apenas os lados bons de uma pessoa, é sobre aceitar também os lados difíceis. Ela pausou, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Mas você está certo sobre uma coisa. Eu não posso competir com fantasmas do passado. Carolina passou a noite acordada, fazendo as malas. A decisão estava tomada. Ela não conseguia mais fingir que aquilo era apenas um acordo comercial. E, claramente, Rafael não estava pronto para admitir que sentia algo real por ela. Pela manhã, ela desceu com suas 2 malas, encontrando Rafael na cozinha tomando café. Ele olhou para as bagagens e empalideceu. Você está saindo? Acho que é melhor para todos nós, respondeu Carolina, tentando manter a voz firme. Vou voltar para Uberlândia. Minha mãe está melhor, não preciso mais do dinheiro com tanta urgência. E nosso acordo? Ainda faltam 3 meses. Carolina riu amargamente. Você mesmo disse ontem que talvez fosse melhor terminar antes que ficasse mais complicado. Rafael ficou em silêncio, mexendo nervosamente na xícara de café. Carolina, sobre ontem à noite... Não precisa explicar nada. Eu entendi a mensagem. Dona Helena apareceu na cozinha e imediatamente percebeu a tensão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando das malas para os rostos sombrios de ambos. Dona Helena, disse Carolina gentilmente, obrigada por tudo. A senhora foi maravilhosa comigo. Você está indo embora? A voz da governanta estava cheia de incredulidade. Mas vocês são tão felizes juntos. Carolina e Rafael se olharam. E por um momento, ela viu algo se quebrar nos olhos dele. Às vezes as coisas não funcionam como planejamos, murmurou Carolina. Dona Helena olhou de um para o outro. Depois se dirigiu diretamente a Rafael. Senhor Rafael, posso falar com o senhor em particular? Rafael hesitou, mas seguiu Dona Helena para o escritório. Carolina ficou na cozinha, tentando reunir coragem para realmente sair. O que você está fazendo? Dona Helena fechou a porta do escritório e encarou Rafael com uma expressão que ele não via desde a adolescência, a expressão de quem estava profundamente desapontada. Dona Helena, não me venha com Dona Helena. Essa menina está apaixonada por você, qualquer pessoa com olhos pode ver isso, e você também está apaixonado por ela. A situação é complicada. A única coisa complicada aqui é sua teimosia, explodiu a governanta. Há 3 meses eu vejo vocês dois dançando ao redor dos próprios sentimentos. Vejo como você sorri quando ela entra na sala, como ela ilumina quando você chega em casa.
Rafael começou a protestar, mas Dona Helena continuou. Você acha que sou cega? Acha que não sei que esse casamento começou como algum tipo de arranjo comercial? Mas também sei que se transformou em algo real, e você está com medo demais para admitir. Dona Helena, sua mãe não criou um covarde, disse ela firmemente. Ela criou um homem que luta pelo que quer, pelo que ama. E se eu machucar Carolina? E se eu não for capaz de dar a ela o que ela merece? E se você for? E se pela primeira vez na vida você parar de se punir pelos erros do passado e se permitir ser feliz? Rafael se sentou pesadamente na cadeira, colocando a cabeça nas mãos. Eu não sei como amar alguém sem ter medo de perdê-la. Filho, Dona Helena se aproximou e pousou a mão em seu ombro. O medo faz parte do amor, mas você não pode deixar o medo te impedir de viver. Quando Rafael voltou para a cozinha 10 minutos depois, Carolina estava terminando de escrever uma carta. É meu endereço e telefone em Uberlândia, explicou ela, para quando você quiser oficializar o divórcio. Rafael pegou o papel, mas não o leu. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de Carolina. E se eu não quiser me divorciar? Carolina parou de arrumar a bolsa. O que você quer dizer? E se eu admitir que você está certa? Que isso parou de ser apenas um acordo há muito tempo? O coração de Carolina disparou, mas ela tentou se proteger. Rafael, e se eu disser que me apaixonei por você também? Que acordo nenhum poderia ter me preparado para como me sinto quando acordo e você está lá? Para como meu dia fica melhor só de vê-la sorrindo. Carolina sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. E Beatriz? Beatriz é meu passado. Um passado que eu me agarrava porque era mais seguro do que arriscar algo novo. Rafael se aproximou dela lentamente. Mas você é meu presente. E se você me deixar, talvez seja meu futuro também. Você tem certeza? Porque eu não posso mais fingir. Se ficarmos juntos tem que ser real, completamente real. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Carolina Santos Andrade, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Carolina riu entre as lágrimas. Já somos casados, lembra? Não do jeito certo, não pelo motivo certo. Rafael se ajoelhou ali mesmo na cozinha, segurando as mãos dela. Casa comigo porque me ama, porque quer construir uma vida comigo, porque acredita que podemos ser felizes juntos. Rafael, casa comigo porque quando toco piano à noite, quero que seja para você, porque quero conhecer sua mãe não como parte de um acordo, mas como minha sogra, porque quero ter filhos que tenham seus olhos e sua gentileza. Carolina estava chorando abertamente agora. Sim, eu caso com você. De novo, do jeito certo. Rafael se levantou e a beijou. Não um beijo de fachada para eventos sociais, mas um beijo real, cheio de amor, promessas e futuro. Quando se separaram, Dona Helena estava na porta da cozinha, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Agora sim, disse ela com satisfação. Agora vocês parecem um casal de verdade. 6 meses depois, eles se casaram novamente. Uma cerimônia pequena em Uberlândia, com Luísa agora completamente curada como madrinha, Dona Helena como organizadora não oficial e Marcos como padrinho. Dessa vez, quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Rafael não hesitou. E quando Carolina olhou nos olhos do homem que havia se apaixonado por ela, não pelo que ela poderia representar, mas por quem ela realmente era, ela soube que havia feito a escolha certa. O acordo havia terminado. O amor verdadeiro estava apenas começando.